Agindo como Jesus, humildemente lavando os pés. João capítulo 13, versículos 1 a 17. Um texto riquíssimo, que poderia ser alvo de mais de uma pregação, mas nós vamos concentrar, não bem nos ensinos ou doutrinas aqui contidos, mas na atitude do Senhor Jesus Cristo para poder imitá-lo. Este é o sentido da série, Agindo como Jesus. Então, eu quero comentar dois aspectos da ação de Jesus, entre outros, mas eu quero dois. A humildade do coração dele e o exemplo que ele deixou. Inclusive, essa segunda ele disse explicitamente que queria isso. Vamos nós. João 13, 1 em diante. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. O nunca de Pedro é bem curto, né? Versículo 10. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Por isso foi que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Paremos aqui, vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este belíssimo exemplo do Senhor Jesus Cristo, até não muito difícil de perceber e explicar. Mas sempre é bom rememorarmos para que estejamos muito afiados na imitação de Cristo. É em nome dele que te pedimos e te agradecemos pelo enriquecimento das nossas vidas com este assunto. Em nome dele, amém. É típico da nossa arrogância achar difícil servir. Bom mesmo é ser servido. E dá uma certa inveja quando a gente vê um filme antigo com um reizão cheio de servos ao redor, ajudantes, até para vestir, abre os braços assim, alguém bota a camisola dele ou tira,
todo cheio de aparato, e vai gente com guarda-sol, o guarda-chuva para protegê-lo. Ainda tem os que ficam abanando ali. A gente pensa assim, oh. Jesus claramente disse que no reino dele não é assim. Não é esse princípio que tem muito valor, de os importantes serem servidos, os grandes serem servidos, acharem que merecem ser servidos, exigirem serviços, valorizar o serviço que é feito por causa da sua própria dignidade, pensa assim o tal importante. Os que querem ser os importantes, os maiores, devem ser os primeiros a servir. E naquela noite, então, memorável, ele resolve dar um exemplo prático do que ele havia ou estava ensinando dia a dia para os discípulos. Duas observações aqui antes de continuar. Primeira, não é errado ser servido. Aliás, isso é lógico, porque se fosse errado ser servir, seria errado servir. Se fosse errado ser servido, seria errado servir. Pois a cada serviço, alguém foi servido. Claro. Então, se para eu servir alguém, alguém tem que ser servido. Se é errado ser servido, então é errado na origem o meu serviço. Não funciona, não é correto. Então, achar que é errado ser servido. Não é errado ser servido. Até muito servido. Se for o caso. Se for o caso. Não é errado o princípio. O errado é o espírito de só querer ser servido e a resistência de querer servir. Aí está o erro. Vários motivos, todos bem ruinzinhos, podem levar a essa atitude de querer só ser servido e não gostar de servir. Arrogância. Sentimento de superioridade. Preguiça. Como eu disse, vários motivos, todos ruins, mas são vários, a lista pode ser grande. O que serve com naturalidade, aceita com a mesma naturalidade ser servido. O crente que exerce os seus dons na igreja e serve, ele tem prazer em ver os irmãos exercendo os seus dons e servindo também, inclusive a ele próprio. Ele tem prazer. E acha natural. Não é algo forçado. Não é algo como que obrigatório. Então, é o espírito de camaradagem e de vontade de servir e prazer em ser servido também. Pode juntar uma coisa com a outra sem problema nenhum. Que é esse espírito que eu entendo que o Senhor Jesus Cristo quer ver na igreja. Uma atitude de igual para igual. E ainda, melhor ainda, é considerando um outro superior a si próprio, lá em Filipenses 2, que eu não vou explicar agora. Então, nada de arrogância, de atitude do tipo, eu sou oficial da igreja há 10 anos. Esse irmãozinho aqui mal foi batizado. Então, adivinha quem é que vai servir a quem nesta igreja? Quem é o mais importante? Quem é que pode dar? Bem, não vou dizer ordens, né? Pode dar instruções e quem pode esperar aqui uma assessoria. Quem é que? Pode dizer aqui. 10 anos aqui e 1 mês ali. Não existe. Não pode, não deve existir numa igreja. Segunda observação. Jesus, como rei que ele é servido. Ele sempre foi servido. Desde que houve criatura no céu, os anjos.
servido pelos seus servos aqui na terra. Basicamente, duas criaturas que a gente tem notícia, duas classes de seres inteligentes criados, os anjos e os seres humanos. E Jesus é servido pelos animais e tal, mas já de uma maneira diferente, que eu não vou comentar. E tecnicamente poderíamos dizer isto. Tudo serve a Deus, num certo sentido. Mas um serviço racional mesmo. É naturalíssimo que ele, como Criador, pela natureza divina dele, ser servido pelas suas criaturas. Quando ele veio aqui, ele veio numa fase de servo. Quando ele assumiu a forma humana, como eu acabei inclusive de explicar na ceia. E mais, servo sofredor. Essa fase limitou-se ao ministério terreno dele 2000 anos atrás, que durou apenas 30 e poucos anos, esta fase. Ele foi servo no sentido de ter se submetido às autoridades da época, foi servo quando ele serviu os seus discípulos, lavou os pés dos seus discípulos, por exemplo, aqui mostrando. Quando ele vier pela segunda vez e vier reinar em Jerusalém 1000 anos, não será mais para servir, mas basicamente para ser servido. Eu sei que há um sentido em que pode dizer que até um rei serve a seu povo, quando ele está trabalhando pelo povo. Então, há um sentido de dizer que Deus serve as suas criaturas e Cristo servirá aos seus súditos. Mas eu não quero abordar este aspecto meio indireto. Não, eu estou querendo concentrar no aspecto direto de um serviço prestado diretamente ao rei, sob as ordens do rei, a orientação do rei, sob a dignidade do rei, e pronto. Um serviço por dignidade, por autoridade, mesmo pela posição entre o que está sendo servido e o que serve. Nesse aspecto, aplique-se perfeitamente para o Rei Jesus Cristo, que ele não virá mais como servo, no sentido que veio na primeira vez. Não virá. Isso é importante nós sabermos. Mesma coisa no novo céu e nova terra. Ele é Deus, e como Deus ele será sempre servido. Então, com essas duas observações, eu quero voltar à questão do lava-pés. Como é que fica esse lava-pés, sabendo que ele é Deus, que ele é Criador, é natural ser servido, foi uma coisa muito forçada, ou até mesmo talvez uma farsa? Claro que não, porque ele estava naquele papel que ele aceitou, naquele ministério, naquela fase de vida em que ele havia assumido forma humana, e mesmo além de assumir uma forma humana, ele veio servir diretamente a pessoas que deveriam estavam embaixo da autoridade dele. Foi de propósito, foi algo que ele quis fazer. Então foi uma demonstração bela, forte, que ele quis dar. Real, sincera, e tão assim, meio chocante, que Pedro reagiu. Epa, tem uma coisa errada aqui, está invertido. Não, o senhor não vai me lavar os pés de jeito nenhum. Porque não era o costume, não é vamos dizer assim, não é o normal. Que um senhor seja servido pelo servo, muito menos um serviço muito humilde de estar ajoelhado diante do outro e lavando os pés do outro. Então, isso chocou Pedro. Mostra o quão foi forte. O exemplo que o Senhor Jesus Cristo quis dar, de propósito mesmo, para mexer de verdade. Então, foi uma demonstração real, sincera, forte, para ser inesquecível.
Duas coisas aqui entendo que ele quis mostrar com isto. Primeiro, o seu espírito humilde. Mesmo um rei servido por todos os lados, ele pode ter um espírito humilde, ser arrogante. Quer dizer, não ser arrogante. O rei pode ser servido por várias pessoas aqui e ser humilde no coração dele. Um dia eu soube de um grande atleta de tênis, que no meio de atleta mundial, no meio de uma partida, houve um pequeno intervalo, um sol muito intenso, então o boleiro tinha que levar um guarda-sol para ele, coisa assim, e levou, e o colocou na sombra, para poder aguentar horas de uma partida muito intensa. E esse tenista famoso, celebridade e tudo, convidou o boleiro para ficar embaixo da própria sombra, da sombrinha que o boleiro estava levando, numa atitude que foi muito elogiada, comentada e tudo. Então ele aceitou ser servido pelo outro, que levou a sombra para ele, era próprio da posição dele, ali naquela partida, aceitar aquilo, aceitou, usou a sombra, mas convidou o outro. Então ele mostrou uma atitude de humildade. É esta atitude aqui que o Senhor Jesus Cristo quis mostrar, e em ponto muito maior, mostrou. Ele disse: eu sou manso e humilde de coração. E ele não perdeu essa atitude de mansidão, a atitude de mansidão e de humildade de alma, quando ele reassumiu a sua glória a voltar para o céu. São características pessoais dele. Ele sempre foi, sempre será manso e humilde de coração. A forma de mostrar isso, a maneira, deverá variar, vai variar, com certeza. Mas lá dentro, a humildade dele, a humildade de coração dele, continua existindo. Poderia falar ainda mais um pouco sobre a questão de humildade, mas não quero fugir exatamente desse tema. Então, o Espírito Santo de Cristo trabalha no nosso coração rebelde e arrogante para moldar o nosso coração nos padrões de Cristo. Ele quis mostrar isso. Ele não precisava ter lavado o pé de ninguém, poderiam eles ter lavado o pé dele, mas ele quis fazer isto e mostrar que ele não perdeu dignidade em momento nenhum. A nossa arrogância atrapalha muitas vezes, que pensa que servir tira dignidade. É humilhante, é abjeto, ou coisa desse tipo. E ele mostrou que ele, fazendo um trabalho humilhante, um serviço humilhante, ele não perdeu nada da dignidade dele. Aliás, estamos aqui 2000 anos depois, certamente milhares de pregações já tocaram neste ponto ao longo desses 2000 anos, mostrando exatamente isto, que ele preservou perfeitamente a autoridade dele, a nobreza dele, com um gesto tão humilde. Então devemos aprender a dissociar, a separar esta ideia errada de que serviço tira a nobreza ou a autoridade ou a dignidade. E a segunda e última coisa que eu queria dizer era exatamente o que ele já disse, dar exemplo de como ele queria que os discípulos agissem uns com os outros. Eu fiz para dar exemplo. Ele falou nos versículos 14 e 15. Então devemos imitar o Senhor Jesus Cristo. Ótimo. E lavar os pés dos outros. Ótimo. Mas seria o caso de perguntar como. Porque é evidente que os apóstolos ali não entenderam que dali para frente, para seguir a Cristo de uma maneira bem fiel, todo mundo ia lavar o pé de todo mundo. Ia ser regra ali. Inclusive, há igrejas, eu nunca conheci uma, mas eu sei que há igrejas em que faz parte o lava-pés. Igrejas de crentes. E que, em um certo momento, não sei qual é a frequência, eu sei que existe.
e que uns lavam os pés dos outros, como um símbolo de mostrar o quão literalmente eles estão dispostos a seguir o Senhor Jesus Cristo. Mesmo, claro, entendendo que aquilo não é tudo o que Jesus quis ensinar. E que lavando o pé do outro está totalmente já obediente ou coerente com o que Cristo quis que fizesse. Claro que não. E quem faz isso não está querendo dizer isso também. É um símbolo. Mesmo assim, a maioria das igrejas não fazem isto e nem não são obrigados a fazer. Tudo bem. Mas é evidente que os apóstolos não compreenderam que o importante ali era literalmente lavar o pé do outro. Então eu queria encerrar com uma pergunta e 3 sugestões, entre muitas outras possíveis. A pergunta é: como seria lavar os pés de um irmão em Cristo hoje? Seria literalmente? Como eu disse, se quiser, como um símbolo, nada impede. Mas não é o assunto principal, não é realmente o objetivo. 3 sugestões. Ajudando a pecar menos. Talvez poucos se lembrem disto. Talvez a primeira sugestão que lhe vem à mente seja a última que eu coloquei aqui, talvez seja mais óbvia. É ajudando. Lavar o pé servindo. E servindo em algo que o outro precisa ser servido. Então, ajudando financeiramente, num problema financeiro. Pode não ser ajuda financeira, mas pode ser uma ajuda moral, uma ajuda espiritual, uma ajuda de ânimo, um momento de sofrimento de alguém, dando apoio, dando amor, e o outro está necessitando daquilo, você chega junto e ajuda, orienta e coisas desse tipo, e dá uma palavra. Seria outra maneira, tanto quanto óbvia. Mas tem essa aqui, que não é tão óbvia e talvez seja mais forte. Enquanto Jesus lavava os pés dos discípulos, ele disse que quem já se banhou não precisava lavar mais o corpo, a não ser os pés, porque o restante do corpo estava limpo. Óbvio que na época andavam na areia. Então, ou a pé, quer dizer, a pé era, mas ou sem sandália nenhuma, ou mesmo com sandália, que tinha sandália, mas sujava o pé, não tinha jeito. Todo mundo que já usou uma sandália sabe que andar numa areia frouxa aí vai sujar o pé de areia. Quem já se lavou, tomou um banho, saiu de casa a pé na areia ou com a sandália, vai chegar do outro lado ainda banhado, mas com os pés sujos, então precisa lavar só os pés. Aí ele disse, eles já estavam limpos, completou, já estavam limpos. Sem muitos detalhes, o assunto aqui não é salvação. Salvação limpa totalmente o coração. Ninguém precisa estar se banhando de novo, no sentido de ser perdoado, para poder estar limpo e não se contaminar de novo e ir para o inferno. Como alguns pensam assim, coitados, e perdem a delícia da doutrina da perseverança do salvo, que a salvação, uma vez conquistada, ela é um novo nascimento, a pessoa não fica nascendo, indo e voltando, mas já nasceu, já é um crente e tudo mais. Então é uma delícia, e eu fico com pena de quem não crê nisso e fica nesse sufoco. O fato é que é assim que a Bíblia ensina, sem nenhuma sombra de dúvida, que aquele que é salvo, é salvo. Não precisa mais se preocupar. Foi regenerado pelo Espírito Santo, não precisa pedir essa regeneração, precisa dar uma recuperada nela para poder voltar à condição de salvo de novo. Não é o assunto. O assunto é as manchas diárias que o pecado causa e que sim contamina a nossa santificação, contamina o nosso andar com o Senhor Jesus Cristo, prejudica a nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus, sim,
Esses pecados precisam ser tratados, não no sentido de serem perdoados para voltar à condição de limpo ou salvo, mas que mancha, mancha. E que atrapalha, atrapalha. Alguém que chega numa casa, todo banhadinho, com os pés sujos, ninguém vai dizer, rapaz, você veio para minha casa todo sujo. Não vai, porque o outro está todo banhado, está vendo? Agora os pés sujaram, enquanto ele veio para lá. E em alguns momentos, de fato, na hora de alguma refeição, coisa mais formal e tal, de fato, oferecia-se água e tudo, toalha, para lavar os pés e ficar então completamente limpo, como era o desejo da pessoa ficar. E é o desejo do crente ser todo limpo o tempo todo. Então o assunto aqui é uma questão de um sujos pelos pecados do dia a dia. E Jesus tirou esse sujo deles ao lavar os pés. Então, pelo próprio contexto, a melhor maneira de lavar os pés dos nossos irmãos é contribuindo para que essas manchas diárias de pecados sejam no menor número possível. E para que eles mantenham-se limpos, você contribui para o outro ser mais limpo, ficar mais de acordo com o banho que tomou ao ser salvo. Você ajuda o outro a lavar os pés dele. E ele lhe ajuda a lavar os seus. Ele lhe ajuda a pecar menos, a estar mais limpo, mais cheiroso, mais de acordo com o banho que você tomou e gostaria de se manter assim fresquinho. E o pecado atrapalha isso. O pé fica feio, talvez até cheirar mal e fica ruim. E é exatamente esse o sentido de lavar os pés. Mas vem a ajuda do outro. Olha, se um irmão puder dizer, eu tenho ajudado o fulano no caminhar dele, e depois que nós começamos a conversar e tudo, ele tem tido uma vida mais santificada, ele tem pecado menos, ele tem crescido. Não consegui imaginar um tipo de serviço melhor do que este. Melhor do que arranjar o dinheiro, melhor do que dar um conselho, melhor do que dar uma carona, ou de algum problema aqui na terra, que tudo isso é muito bom, muito desejável e excelente. Mas quando entra nesta área espiritual de você contribuir para a limpeza do outro, em termos de pecado, cada vez menos, ou contribuindo para tirar, é um espetáculo. E aqui fica a minha sugestão para nós imitarmos o Senhor Jesus Cristo, agindo como Jesus, limpando os pés dos outros, ajudando que eles pequem menos, de várias formas, orando por ele, é uma forma, instruindo-o, aconselhando, repreendendo, isso é coisa que você faça. Não, tá, isso é coisa que você faça. E o outro, por causa disso, entendeu e deixou de fazer. Opa, e era errado mesmo, estava sujando os pés dele, estava atrapalhando a vida espiritual dele, mas por causa do irmão que interferiu, ele está pecando menos, a vida dele espiritual melhorou, ele está mais limpo. Que Deus nos ajude a termos uma igreja com membros cujos pés estejam sempre brilhando de limpos, limpos por nós próprios, mas também dentro do contexto, pelos outros, pelos irmãos que estão olhando, estão vendo e dizem, sente aí que eu vou limpar seus pés, eu vou lhe ajudar. Vai dar trabalho, toma tempo, e não sabe como é que vai ser recebido a exortação, 1000 obstáculos, 1000 dificuldades, não importa. Senta aí que eu vou ajudar a limpar seus pés para o seu próprio bem. Eu quero que você ande mais limpo, mais lindo na sua salvação em Cristo. E me ajude a limpar os meus pés também, que se sujam um bocado também. Que Deus nos ajude a imitar o Senhor Jesus Cristo nessas coisas. Vamos orar.
Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a limpar mais os pés dos outros nesse sentido explicado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.